Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui, o número 9 da coleção A Espada Selvagem de Conan, essa coleção que tem sido comentada número a número aqui no canal. E o vídeo desse número específico demorou um pouco para ir ao ar, ele está chegando no YouTube pouco depois que o número 10 chegou às bancas aí. E teve uma galera que ficou preocupada, perguntou aqui nos comentários do canal, pô, o vídeo do número 9 da coleção A Espada Selvagem? Eu de verdade fiquei contente com isso, né? De saber que a galera gosta, espera por esses vídeos. Afinal de contas, de todos os vídeos que eu faço, esses sobre essa coleção são dos que mais dão trabalho. Então é legal saber que tem a galera curtindo, né? Mas podem ficar tranquilos, né? A ideia é seguir comentando todos os números. Por vezes pode ser que por algum imprevisto, como aconteceu com esse, o vídeo demore um pouco, mas vai sair. No caso do comentário sobre esse número 9, aconteceram duas coisas, né? Primeiro, bom, eu me mudei. Já falei até isso aqui nos vídeos do canal, também postei umas fotos no Instagram do Ministério dos Quadrinhos. Eu me mudei e assim, a casa daqui tá um pouco caótica. Algumas estantes que eram para ter ficado prontas antes da mudança não ficaram. E bom, além de me mudar, logo depois eu viajei. E o que acontece é que isso aqui chegou na minha cidade uns 2 dias antes de eu viajar. Então eu não tive tempo de ler e gravar antes da viagem, assim. Afinal de contas, A Espada Selvagem não é um quadrinho que você lê assim em 15 minutos. Bom, então eu levei para viagem, mas não deu. Li durante a viagem, mas não deu para fazer o roteiro na viagem, gravar, né? Tava fazendo outras coisas. Então, só nesse retorno agora que eu consegui sentar, escrever o roteiro, gravar. Bom, mas tá aí o vídeo, o número 10 já chegou, como eu falei. Então, logo devo ler e postar. Então, assim, a distância entre o número 9 e o número 10 deve ser mais curta. Mas vamos lá, vamos ao que interessa. Nesse número aqui nós temos histórias que foram publicadas originalmente nos números 27, 28 e 29 da revista Savage Sword of Conan. A primeira história tem por título Os Filhos de Jebal Sag. Essa história aqui, ela saiu na Savage Sword 27 de março de 1978. Deixa eu mostrar a primeira página dela, né? Essa é a segunda história, a segunda parte da história Além do Rio Negro. A segunda história tem por título O Sangue dos Deuses. Ela saiu no número 28 da Savage Sword. Esse número é de abril de 1978. Perdão, esse número é de abril de 1978, isso mesmo. Deixa eu mostrar um pouquinho mais dos desenhos, depois logo isso vai ser comentado de maneira mais detalhada, que eu estou apresentando, né? Já a última história é intitulada A Filha da Feitiçaria. Deixa eu pegar aqui a primeira página para vocês. E ela é de maio de 78, né? Então nós temos aí março, abril e maio de 78 compiladas nesse número aqui, né? Deixa eu pegar aqui, na verdade estou um pouquinho perdido porque não tem numeração, né? Isso é uma coisa que dificulta bastante. Eu tenho que deixar um marcador aqui para ficar mais fácil. Tá aqui, ó, A Filha da Feitiçaria, que é da Savage Sword, 29 de abril de 78. Há também conteúdo da Savage Sword número 6 de junho de 1975, mas não é uma história em quadrinho, é um artigo que vem ao final da revista sobre os deuses da era iboriana, escrito pelo Robert E. Apple. Bom, como eu já disse mais de uma vez aqui nesses vídeos sobre o Conan, esse é o tipo de extra que eu gosto muito, né? Artigos que trazem aí estudos que informam e aprofundam temáticas relacionadas ao Conan, Robert Howard. Eu gosto bastante. E eu acho bem legal a coleção. Essa coleção aqui está trazendo não apenas, e bota apenas com aspas, né, os quadrinhos do Conan que saíram na Savage Sword of Conan, mas também esses artigos ligados ao Cimério. Eu acho isso bem legal. Mas vamos a cada história. Vamos começar com Os Filhos de Jebal Sag. Como eu disse, né, é a segunda parte da história Além do Rio Negro, ou como foi traduzida nessa coleção, A Fronteira do Fim do Mundo. Essa história Além do Rio Negro começou na edição anterior, né?
ela mostra o expansionismo aquiloniano e a resistência dos Pictos a esse expansionismo. Os Pictos são tratados como bárbaros nesse mundo, né? Eles são, assim, nesse sentido, são próximos aos Cimérios, que são a raça aí a qual o Conan pertence, né? A etnia a qual o Conan pertence. O Conan, ele é nessa história, ele é um mercenário a serviço do exército da Aquilônia. E na primeira parte, ele foi enviado para exterminar, né, um xamã picto que estava matando diversas pessoas do exército aquiloniano e estava usando magia para isso. Conan organizou um grupo, e com esse grupo invadiu lá a floresta. O grupo foi todo dizimado, exceto pelo Conan e mais dois. Esses dois foram feitos prisioneiros. A primeira parte termina com o Conan salvando um dos prisioneiros da morte e os dois fugindo da aldeia picta. Bom, eles, nessa situação, e aí vem essa segunda parte, eles descobrem que várias tribos pictas estão sendo reunidas por esse xamã. E esses estão montando um exército, e esse exército vai atacar o forte aquiloniano, né? E o forte vai sofrer um grande ataque. E, bom, o Conan e esse companheiro correm para avisar o forte. A história tem reviravoltas, né? Eles acabam tendo que organizar esses dois às pressas, né? Uma fuga de colonos, né? Para que não sejam exterminados pelos Pictos. Bom, é uma história que envolve sacrifício, assim. Inclusive tem uma sequência forte de um homem e um cachorro lutando contra uma horda picta para que algumas mulheres consigam se salvar, assim. Bom, um dado legal é que o Conan é fundamental para o desfecho da batalha, ainda que ele não saiba. Isso é legal, ele tem um peso importante para a coisa, mesmo que ele não tenha noção disso naquele momento. E essa história, Além do Rio Negro, foi uma das minhas histórias preferidas até agora nessa coleção. Foi uma aventura do Conan, mas que também mostrou um momento importante da história da Era Iboriana. Como eu comentei no último vídeo, é uma aventura que tem, assim, tons mais geopolíticos. É uma história, inclusive, que faz parte da jornada do Conan para o trono da Aquilônia. E ela está presente, inclusive, naquele encadernado da Mitos, Conan o Libertador. Falei isso no último vídeo. Essa história é a adaptação de um conto do Robert Howard, que foi feito aí pelo John Buscema nos desenhos, Roy Thomas no roteiro, Roy Thomas está no roteiro todas as histórias assim, encadernadas, John Buscema nos desenhos e o Tony DeZuniga na arte final. A segunda história, vamos para ela, O Sangue dos Deuses, também é a adaptação de um conto do Robert Howard, também feita pelo Roy Thomas, mas não é um conto do Conan. Isso é um recurso que o Robert Howard usou com certa frequência. Ele pegava contos do Robert Howard que não foram escritos com Conan, nem às vezes nem ambientados na antiguidade, e ele adaptava, colocava o Conan e ambientava na Era Iboriana. Foi um recurso comum, né? Esse conto aqui ele é desenhado pelo John Buscema, com a arte final do Alfredo Alcala. E é uma história ambientada no deserto, que tem como personagem fundamental um homem que busca a verdade sobre a vida, o sentido da vida, e que é um homem muito rico que abandonou as suas riquezas para viver no deserto em meditação em busca da verdade. Bom, acontece que esse homem ainda ele é perseguido por bandidos, por pessoas cheias de cobiça, porque supostamente ele possui duas joias muito valiosas, duas joias valiosas demais. Bom, a história começa com alguns bandidos descobrindo onde tal homem está escondido, né? Onde ele está no deserto. E um espião vê que eles estão descobrindo isso através até de tortura, né? E uma pessoa trai um juramento nessa situação para entregar a localização desse eremita, assim, desse eremita. A situação é essa aqui, ó. Esse é o começo. Bom, esse homem que estava espionando, ele é descoberto, quase morre, mas ele
morrendo, vai avisar o Conan, né, sobre essa situação, e o Conan decide partir para o deserto para avisar e salvar o eremita, que ele também conhecia de tempos antes, né. Essa história é bem bacana, assim, as ameaças e os inimigos, as ameaças mudam durante a história, inclusive inimigos se tornam aliados talvez temporários, né? Isso é uma coisa que acontece com certa frequência nas histórias do Conan. O clima de tensão, para mim, é o ponto alto, né? É o ponto alto. Inclusive tem a situação no qual o Conan e uma pessoa tem que enfrentar um cerco quase invencível. Além disso, a história apresenta um rival que está à altura do Cimério, que o enfrenta assim, praticamente ou quase de igual para igual, algo que não costuma acontecer. A terceira história, deixa eu pegar aqui, a Filha da Feitiçaria, ela não é adaptação de um conto do Robert Howard, ela tem roteiro do Roy Thomas, a arte é do Ernie Chan, tanto nos desenhos quanto na arte final. Bom, e é uma história que foi concebida por uma mulher, pela Christy Marks. O Roy Thomas comprou a história dela e adaptou. Ela envolve assim, o salvamento de uma mulher prisioneira de um feiticeiro. A gente fala assim, caramba, né? História mais convencional, tantas e tantas histórias foram feitas com esse pressuposto, né? Com essa ideia, partindo dessa ideia no Conan. Mas assim, a história é mais que isso, assim, ela é mais que isso, porque ela envolve uma ordem de sacerdotisa, a questão das oportunidades perdidas. E a história, ela mostra uma das personagens femininas mais bem construídas, pelo menos as que apareceram até agora nessa coleção, que tem uma personalidade, que tem passado, tem angústias, assim. E a história, inclusive, é contada a partir do ponto de vista dessa personagem. Ela é a narradora e a protagonista da história. O Conan é um coadjuvante importante, mas a história é dela. O Conan cruzou o caminho dela e marcou para a vida inteira isso, né? É outra história bem legal, assim, é outra história bem legal. Se vocês forem reparar, as três histórias desse volume fogem à fórmula masmorra, feiticeiros e tesouros, assim. E essa última, inclusive, ela até, embora em termos de temática, ela lembre muitas histórias do Conan, ela inovou ao inverter a perspectiva. Se ela fosse contada a partir da perspectiva do próprio Cimério, ela seria mais uma história de salvamento de uma mulher presa por um feiticeiro. Acontece que quando ela é contada a partir do ponto de vista dessa prisioneira, tudo muda de figura, foge do convencional. O olhar, né, tipo, o ângulo da história faz com que ela tenha assim, uma certa inovação, né? Uma certa inovação. E eu quero comentar algo sobre o final da história, então vai ser um spoiler aqui, né? Claro, que é uma história que saiu anos atrás, mas muitos estão descobrindo como eu, mas é um negócio que eu acho legal de comentar. Essa história aqui, ela mostra uma filha do Conan, isso mesmo, né? Uma filha do Conan, uma filha que o Conan não sabe que tem. E eu fiquei pensando, dado o estilo de vida do Cimério, era de se esperar que ele tivesse vários filhos espalhados aí pelo mundo, filhos que ele nem sabe da existência, né? Afinal de contas, o contato dele com as mulheres era fortuito, ele partia, inclusive essa coisa de não ser permanente, o vínculo dele com as mulheres é abordado aqui na história do ponto de vista da mulher, né? Mas é uma coisa que era até de se pensar, caramba, tem vários filhos, assim. Eu não sei se há muitas outras histórias, ou há outras histórias, né, que abordam esse aspecto, essa possibilidade, assim. Mas eu acho que isso pode render muita coisa boa mesmo. É uma sacada, assim, bem interessante, essa relação do Conan com uma prole que ele nem sabe que existe, né? Embora aqui nós não vemos a relação do Conan. O Conan a história termina e ele continua não sabendo que a filha existiu. Bom, é isso, né? Essa edição de número 9 foi das que eu mais gostei até agora, das histórias aí. Foi das que eu mais gostei, embora eu tenha gostado de todas, né? Essa daqui foi das que eu mais gostei. Me incomodou um pouco o tratamento do texto. Eu percebi várias derrapadas, mais derrapadas que as edições anteriores. E, infelizmente, assim, eu li em viagem, como eu falei, então eu não fiquei tomando nota, E a falta de página também dificulta isso, então na hora que eu fazia o roteiro eu não lembrava bem, assim, para exemplificar, mas foram várias as derrapadas no texto, em algumas passagens eu tive que voltar e reler, ou seja, quebrou a imersão,
E da edição 5 em diante, eu achei que essa que foi a que teve o texto mais mal cuidado até agora. Assim. Como eu disse, é uma impressão, né? Eu não comparei detalhadamente. E, bom, eu não, vocês sabem, né, quem acompanha aqui, eu não fico catando erro nas histórias, assim, não vou ler procurando erro, eu vou ler procurando imergir, né? Inclusive, com certeza, às vezes, quando eu estou imerso na história, vários erros, assim, de digitação, várias letras comidas, assim, eu nem percebo, né? Mas aqui eu tropecei em alguns erros que quebraram essa imersão. Acho que isso vale a pena ser mencionado, assim. E eu acho importante ter um cuidado com a coleção. Claro, tem a questão do preço, que é importante para isso, mas não só, cara, a gente está republicando um clássico, pô, tem que tomar cuidado. A gente vê, assim, né, que no passado o quadrinho era visto como qualquer coisa, né? Então às vezes o cuidado com o texto não era tão legal, assim, em alguns casos, né? Mas assim, pô, já passou da hora de ter um pouquinho mais de cuidado. Fica aí a menção. Bom, seguimos sem numeração nas páginas, pelo visto é algo que vai até o final, não vão modificar, mas assim, apesar desses tropeços aí nessa coleção, tô gostando demais, assim, e fico sempre empolgado pensando que, pô, cara, depois de 75 edições eu vou ter lido, assim, uma mensal que durou vários anos, né, aquele conteúdo, sabe, mensalmente, né, claro que aqui vai ser, acho que 3 anos, né, mais ou menos, que vai sair isso. Cara, é muito legal ler todo esse conteúdo produzido sobre o Conan, assim, eu gosto muito dessas propostas, dessas coleções, assim. Bom, paro então por aqui, agradeço por você ter visto o vídeo, lembro do link da Amazon que eu deixo em todos os meus vídeos, caso você vá fazer uma compra nessa loja, entrando por esse link você me ajuda demais a manter o canal, a dar sustentabilidade, a pensar melhor nos vídeos, a conseguir planejar melhor as coisas. Essa é a maneira de financiar e de sustentar o canal. Como eu digo, entrar por esse link, fazer suas compras faz diferença nenhuma para você, mas faz uma diferença enorme para o Ministério dos Quadrinhos. Peço teu joinha, que você compartilhe o vídeo se gostou dele, se inscreva no canal se estiver chegando por agora. É isso, um abração e até o próximo vídeo.